Olá! A elaboração e a implementação de políticas para as mulheres passam pela formulação, coordenação e articulação de cada ação ou programa, incluídas atividades antidiscriminatórias em suas relações sociais e o combate a todas as formas de violência contra a mulher. Mas ainda é um grande desafio diante de vários fatores. Vamos citar alguns. A violência de gênero, atendimento humanizado àquelas que são vítimas, equidade salarial, promoção e financiamento para o empreendedorismo, entre outros. Lembrando que cada um desses fatores passa também por ações governamentais, sejam elas em âmbito federal, estadual ou municipal. Políticas públicas para o empoderamento da mulher é o tema do Questão de Ordem, que conta hoje com as vereadoras Mariana Conte, que é presidente da Comissão da Mulher da Câmara de Campinas, e também Débora Palermo, que é membro da mesma comissão. E recebemos também aqui em nosso estúdio a secretária municipal de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos, Vandecleia Moro, e a presidente da Comissão da Mulher, advogada da OAB Campinas, Jaqueline Gaquet de Oliveira. Sejam todas bem-vindas. E a gente começa, infelizmente, falando de um desses pontos, que é a violência contra a mulher. Vou dar alguns números aqui. Olha, de acordo com uma pesquisa divulgada no início de março, ou seja, na última semana, mostra que todos os tipos de violência contra as brasileiras aumentaram no ano passado. Segundo a 4ª edição do levantamento Visível e Invisível, a vitimização de mulheres no Brasil, divulgada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, cerca de 7,4 milhões de mulheres, ou seja, 11,6, foram agredidas fisicamente, o que representa 14 mulheres por minuto recebendo tapas, socos ou pontapés. E tem mais, olha, quando o ataque é uma ofensa verbal, a sondagem mostra que chegou um pouco mais de 23% de brasileiras. Quando a gente fala em Campinas, em termos de violência, a gente tem a questão do feminicídio, que nós tivemos aí um total de 65, no ano passado tivemos um total de 7 e esse ano já, até a última semana, 3 registros. Quando a gente fala em estupros, aí sim, que os números são de 65 casos no ano de 2022, sendo 7 em janeiro deste ano contra 6 de janeiro do ano passado. A gente lembra que no caso dos estupros, isso não está especificado se é em casa, se é na rua, e a gente não conseguiu refilar esse número. Mas aí a minha pergunta é para todas, né? Diante desses números, na visão de cada uma de vocês, qual é o desafio quando a gente fala de políticas públicas para as mulheres? Eu vou aqui falar primeiramente com a doutora Jaqueline, que é a presidente da Mulher Advogada aqui da OAB Campinas. Seja bem-vinda. Obrigada, muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês, só mulheres hoje, conversando. E não podia ser diferente, já que esse é o nosso assunto. Como operadora do direito, como pessoa que está o tempo todo em contato com as vítimas de violência, e aí eu vou estender um pouquinho para falar de todo tipo de violência, não só a violência doméstica e familiar, eu acredito que o nosso grande desafio não está relacionado à legislação. A gente tem, inclusive, uma legislação que é reconhecida uma das melhores, mais eficientes no combate à violência contra a mulher. O nosso desafio é muito mais enfrentar uma questão cultural e de formação da sociedade, é uma questão comportamental. Eu acredito que enquanto nós não conseguirmos entender que toda essa violência está enraizada na nossa sociedade, não existe legislação que seja capaz de evitar que esses números aumentem. Se a gente for fazer um comparativo, a gente está falando de um aumento dos casos de todo tipo de violência contra a mulher no último ano, mas a gente também tem um endurecimento da legislação. Então, as duas coisas não caminham juntas. Então, para mim, o maior desafio é comportamental, é uma alteração de comportamento da sociedade. Tá certo. Então, agora a vereadora Mariana, seja bem-vinda, boa tarde. Boa tarde. Eu acho que para a gente combater a violência contra a mulher tem alguns passos. A questão dos dados é fundamental.
né? A Mina colocou aqui dados e acho que a gente viveu aí um momento muito difícil de levantamento de dados em nível nacional e também aqui em Campinas. Eu acho que é importante dizer que Campinas tem uma publicação do SIS-9, que é um boletim, uma notificação, um boletim que notifica a violência, né? E o último que foi publicado foi 2021. Então, 2022, nós não tivemos a publicação do SIS-9. Isso é fundamental que o governo, o executivo, volte a fazer a publicação do SIS-9 até para refinar esses dados que você apresentou. Eu concordo com a Jaqueline que a questão da legislação, a Lei Maria da Penha é uma lei muito boa, reconhecida mundialmente como uma lei muito boa. A questão é essa lei ser uma realidade na vida das mulheres. Existe a questão comportamental, então esses programas, essas discussões, manifestações, a gente vai ter o ato do 8 de março aqui na cidade de Campinas. Tudo isso é muito importante para exatamente fazer essa mudança cultural, mas também é fato que a gente precisa de políticas especializadas de combate à violência. Políticas especializadas de combate à violência doméstica e familiar. Então, aqui em Campinas, por exemplo, o SEAMO cumpre um papel fundamental. Nós temos, né, a gente sempre conversa aqui, né, que a gente precisa ampliar a equipe do SEAMO. Hoje a gente tem apenas uma equipe para uma cidade com mais de 1.100.000 habitantes. Então, é fundamental a política especializada de combate à violência contra a mulher, no caso, violência doméstica e familiar. E a questão dos estupros, aí eu acho que é uma questão, primeiro, a gente precisa desses dados para saber se foi foi violência urbana ou foi relações intrafamiliares. A gente sabe que tem muitos casos de estupro contra crianças e adolescentes, isso é uma questão também, então a gente precisa ter políticas dentro das escolas, porque na escola é que aparecem esses casos de violência, né? A gente sabe que muitas vezes a criança circula da escola e da família, então a gente precisa ter uma política voltada para os profissionais, para os educadores. Precisamos também capacitar os centros de saúde, capacitar os profissionais que fazem a relação direta com a mulher para identificar, orientar, e precisamos também eu entendo que a gente precisa, a gente sabe que a delegacia muitas vezes é um espaço constrangedor para a mulher, né? A gente sabe que isso tem problemas de sobrecarga de trabalho, então as delegacias foram muito desmontadas. Eu entendo que a gente precisaria ter uma política estadual de uma reformulação da delegacia da mulher, né, com mulheres, com mais capacitação, com mais... assim, sabe que isso extrapola a competência do município, mas entendo que o município deva discutir isso junto à delegacia também, para a gente incentivar as mulheres. E também a cidade como um todo, iluminação pública, a gente sabe que as mulheres se sentem mais seguras, um conjunto uso, ocupação da melhoria do transporte público, o uso da cidade de forma mais coletiva, deixa uma relação mais de segurança para as mulheres. Tá certo, então, secretária Wandercleia, seja bem-vinda, a sua opinião. Obrigada, cumprimentar todos os presentes. É muito importante a gente trazer essa discussão, e aqui a gente tem a sociedade civil representada, Poder Legislativo e Executivo. Como nós acabamos de ouvir, a questão da violência contra a mulher não é uma questão que tem apenas um fator. Eu nem digo causa, porque não pode dizer que existe causa contra a violência, mas não é apenas um fator. E eu acredito que o caminho para que nós possamos intervir é a união de esforços. São políticas públicas efetivas, a sociedade engajada, o conhecimento dessas políticas públicas. Como a doutora Jaque colocou, existe uma legislação muito eficiente, ela é eficiente, mas muitas vezes as mulheres não conseguem ter acesso a todas as informações, ou quando chegam até um local de atendimento são novamente vitimizadas. Então a gente tem que ter um conjunto de ações em que todos estejamos integrados e buscando de fato isso, que essa mulher seja bem acolhida e que ela tenha mais do que isso, mais do que o acolhimento, mas que ela também tenha uma emancipação, um caminho para sair dessas situações de violência, para que ela possa sair desse círculo. E falar sobre política pública para a mulher também, nós temos que entender que não é apenas falar sobre violência. Existe, é uma pauta importante, tem que ser combatida, é a questão emergencial, nós temos que combater. Numa cidade como Campinas, uma cidade tão avançada, com tantas melhorias, com tantos programas, é difícil ouvir que nós já tivemos 3 feminicídios em Campinas. É difícil saber que o ano passado nós tivemos 7. E é uma coisa que a gente tem que combater, mas a responsabilidade não é só
da sociedade, somos de todos nós. O direito é delas, o direito é nosso, mas é a responsabilidade nossa enquanto poder público, enquanto sociedade civil, levar o conhecimento das pessoas, quais são os caminhos, quais são os direitos, quais são as ações e projetos e dar a ela condição para que essa mulher possa sair desse círculo de violência. Inclusive daqui a pouco a gente vai falar sobre essa questão chegando no empreendedorismo, mas daqui a pouquinho a gente volta, secretária. Vereadora Débora, seja bem-vinda, a sua opinião. Boa tarde, Mina. Boa tarde, doutora Jaqueline, vereadora Mariana, secretária, todos que nos ouvem. Esses números são assustadores, né? E não diminuem, só aumentam, e a gente fica sempre discutindo sobre essas políticas. E é muito importante essa discussão e que sejam efetivadas políticas públicas para que protejam as mulheres. Eu acredito assim, existem dois problemas que eu acho que a sociedade tem que encarar de frente. Primeiro é a criação dos filhos. Nós temos que criar nossos meninos e nossas meninas conscientes que a mulher não é propriedade de ninguém, não é produto. Né? Então nós temos que, desde da infância, educar nossos meninos e nossas meninas para que as mulheres saibam o valor que elas têm, elas saibam se valorizar e que os meninos respeitem as meninas desde pequeno, desde a criação, desde dentro de casa. Outro problema que eu acho que a sociedade enfrenta é que esses números não são reais, Mirna. Eles estão muito aquém da realidade. A não ser os casos de feminicídio, que, lógico, daí entra a polícia, entra outros fatores, mas nós sabemos que a maioria dos casos de violência contra a mulher, elas não têm coragem, como a Mariana falou, é um lugar desconfortável ainda para a mulher, uma delegacia, ela ir fazer a denúncia, porque muitas vezes ela acha que ela é culpada. Assim como a criança que é vítima de violência sexual, ela se sente culpada, quantas mulheres, enquanto eu estive no Conselho Tutelar, nos 12 anos que eu estive ali, e conversando com elas, incentivando-as a fazer denúncia, a registrar um boletim de ocorrência, elas, na fala delas, elas demonstravam que elas se sentiam culpadas, que era culpa delas. Como que pode uma mulher achar que ela é culpada por sofrer violência? Seja ela física, mas também é psicológica. Não é admissível que nenhum xingamento, nenhuma ofensa. E nós temos que ensinar desde cedo as nossas crianças, os nossos filhos, os nossos sobrinhos, que nenhum tipo de violência é permitido. É trabalhar a cultura de paz, do respeito, né? E também o incentivo às mulheres a fazerem as denúncias, né? Agora, quanto a políticas públicas, eu apresentei nessa casa, enquanto presidente da casa, eu instituí o FREIA, que é a Frente de Inibição ao Assédio Moral e Sexual, a pedido das trabalhadoras dessa casa, da Câmara. Em seguida, eu apresentei o mesmo projeto, estendendo ao município, tanto a toda a rede, né, municipal e instituições. E também a política municipal de combate e incentivo à prevenção ao assédio nas escolas. Porque eu acredito muito na prevenção. Né? Nós só vamos conseguir diminuir esses números trabalhando a prevenção. Não a causa, mas a prevenção. Então, eu acho que são, como todas disseram aqui, a legislação é muito boa. É uma legislação... Aliás, as nossas leis são muito boas, né? Eu falo que o ECA também é maravilhoso, só precisa sair do papel. Então, a Lei Maria da Penha é uma lei muito bem escrita, mas ela precisa sair do papel e também precisamos avançar nessa questão cultural do respeito mútuo, né? Respeito a todos. Então, ainda até o encontro daquilo que vocês estão falando, ainda nesse estudo que foi divulgado, olha, quando a senhora fala de número de mulheres, o estudo diz que apesar de ter aumentado o número de mulheres que foram até uma delegacia da mulher, por exemplo, 45% das vítimas se calaram em relação às denúncias. E pode se tratar de um reflexo da falta de confiança das vítimas na proteção que deveriam receber. Ainda assim, o estudo também faz um outro apontamento, que
1 em cada 3 brasileiras com mais de 16 anos sofreu violência física e sexual provocada por parceiro íntimo ao longo da vida. Essa constatação representa mais de 21 milhões e meio de mulheres que passaram por uma situação como essa. E ainda identifica, de acordo com a pesquisa, que desconstrói uma ideia de que se a mulher quiser sair de uma situação de violência, ela simplesmente pode encerrar o relacionamento. A pesquisadora que conduziu o trabalho diz, inclusive, que isso pode, às vezes, essa decisão pode representar, às vezes, a um desfecho trágico. Então, até a doutora Jaqueline falou a respeito dessa questão. Olha, a gente tem a legislação maravilhosa, vocês enfatizaram, falaram de números subestimados. Daqui a pouco a secretária vai falar, inclusive, dos serviços para aquelas que já são as vítimas. Mas como a gente consegue, por exemplo, no âmbito da escola, no âmbito da família, já desconstruindo toda essa cultura de que... Vamos começar pelo básico. O homem pode tudo e a mulher não pode nada, né? Antigamente se falava até coisas, olha, segurem suas cabras que meu bode está solto, e por aí vai, coisas desse tipo que a gente viu que, infelizmente, no decorrer do tempo, isso mostra em dados como esses em relação à violência, por exemplo. Se você me permite, é importante falar dessa questão, porque infelizmente nós aqui somos mulheres que debatemos, conhecemos, falamos sobre esse assunto cotidianamente. Mas tem mulheres, e quando você vai conversar, quando a gente está em rodas de conversa, que nem se identificam que estão em violência. Porque não é só violência física, é mais do que isso, tem outros tipos de violência. Então, esse levar até a pessoa o conhecimento é muito importante para que ela possa entender. Fora isso, tem as questões dos mitos. Você colocou uma frase que era muito repetida, mas nós que somos operadores de direito, e acho que a doutora Jaqueline enfrenta muito isso, de mulheres que se submetem a permanecer naquele círculo de violência porque ela imagina que se ela sair de casa, ela perde o direito à guarda, ou perde o direito à divisão dos bens se ela pedir o divórcio. Isso é algo que vem antigo, que é se falado e que permanece ainda muito no imaginário das pessoas. Então, o conhecimento, ele é libertador. Nós temos, e quem é que tem essa responsabilidade? Nós, enquanto poder público, temos essa responsabilidade. Existe uma política pública acontecendo, existem serviços, como a vereadora colocou, o CEAM, os CREAS, que também fazem esse atendimento. É nossa responsabilidade levar até a população o conhecimento de que ela pode estar passando por uma violação de direito, que esse é o primeiro passo, o conhecimento, e o caminho para chegar até ele. Mas aí também entra aquela pergunta, quando a mulher ela se sente segura o suficiente para tomar essa decisão de sair desse ciclo de violência? Quando acontece? Cada um tem um insight em um momento. Doutora, falam vocês que lidam com essas situações. É muito difícil tomar uma decisão de um relacionamento, de romper um relacionamento abusivo sozinha. Acho que essa é a primeira questão. Né? Então, é fundamental a rede de apoio, família, amigos, enfim, mas por isso que a gente precisa também de uma política especializada. Por isso que esse conhecimento que a secretária fala, além do conhecimento, é necessário que a pessoa tenha uma orientação específica. Né? E por isso que ela precisa de acesso a um advogado, por isso que ela precisa de um acesso a uma psicóloga, por isso que ela precisa de acesso ao assistente social para saber quais são os benefícios que ela tem. Quer dizer, a gente sabe que a relação, principalmente da violência doméstica familiar, é uma decisão que implica renda, que implica a relação dos filhos, precisa saber quais são as consequências, como é que fica a guarda dos filhos. Tudo isso é uma decisão que, como afeta a vida da mulher na sua integralidade, ela precisa ter o apoio e ela precisa ter digamos assim, esse atendimento especializado no caso específico daquilo que ela está vivendo. Sim. Essa orientação. A gente sempre fica perdido, tem momentos que a gente fica perdido para tomar decisões. Sim. E aí a pessoa, ela ter essa orientação de quais são os seus direitos, quais são os caminhos necessários, é fundamental. Por isso que eu entendo que é isso, né? O poder público tem esse papel de garantir para a mulher que está na situação de violência esse caminho. Isso é um direito da mulher, porque se toda mulher tem o direito de viver uma vida sem violência, isso é um direito da mulher, mas para isso a gente precisa ter orçamento, precisa contratar.
Fato é que hoje Campinas está aquém do que é necessário para o município. Então, esse caso do aumento do feminicídio, esses casos, eu acho que servem de alerta para que a gente possa, de fato, você precisa ter orçamento público voltado para ampliação dessas equipes que têm responsabilidade. Porque para a lei sair do papel, você precisa ter gente para operar. Sim. E a questão das escolas, esses conflitos são permanentes dentro da escola. Quem é professor, eu fui professora e dialogo muito, convivo muito entre professores, entre educadores, monitores, e assim, isso é constante, O que você precisa é ter uma política curricular que está previsto nos currículos, quer dizer, o combate à desigualdade de gênero, as relações de gênero, como uma questão que é uma questão que precisa ser discutida, levantada. Você precisa ter formação para os profissionais, né, para os professores, para os educadores, de como é que lida, porque cada um tem a estratégia de lidar de um jeito. Né? Mas eu entendo que é necessário ter formação para todos os profissionais que estão lidando com isso, para que eles possam implementar de fato essa política educativa de combate à violência, combate à desigualdade, ao preconceito e a tudo mais. Secretária, hoje existe essa intersetorialidade para, claro, a gente vai falar daqui a pouco, inclusive a Secretaria tem uma programação para esse mês da mulher, com várias atividades, mas quando a gente fala desde o início, né, lá a criança, existe hoje essa conversa entre as secretarias para que a gente possa, lá desde o comecinho, tentar mudar essa cultura aqui na nossa cidade? Existe a intersetorialidade e ela é importante não só nos casos de violência, mas em todos os casos de violações de direito e na própria construção de políticas públicas, cada uma com o seu papel. É claro que a assistência não vai intervir na educação, como a vereadora colocou, existe todo um trabalho a ser feito, mas tem a questão da educação que envolve a questão da saúde. A gente tem que ter esse diálogo também com a saúde, quando essa mulher muitas vezes chega até lá, esse olhar de notificação compulsória de que houve a violência, a questão da segurança pública. Então nós temos uma rede, é uma rede protetiva, nós temos o Conselho Municipal, que ajuda muito nessa estruturação das políticas públicas efetivas, e nós temos que ter esse olhar de gestão para investir esforços, empreender esforços naquilo que de fato é urgente e necessário. A vereadora colocou a questão do SEAMO e eu já tinha ouvido a vereadora falar em outra, acho que foi numa sessão, que acho que a vereadora colocou, e na abertura da comissão, que teve uma abertura e foi colocada as pautas. Nós temos, como disse, a política pública efetiva para a mulher com o SEAMO, o atendimento à mulher vítima de violência, é um espaço em que ali é atendido somente a mulher vítima de violência. E isso está dentro de direitos humanos, e temos dentro da assistência social os CREAS, que é o Centro de Referência da Assistência Social. Lá atende especificamente todas as violações de direito, mas também a mulher vítima de violência. E olhando para esses equipamentos públicos que nós temos, que são especializados no atendimento, há um entendimento que nós precisamos sim ampliar as equipes, e tem esse compromisso de fazê-lo. O prefeito Dário pediu para que a gente fizesse uma reestruturação na secretaria, então nós estamos fazendo, e vai ter essa ampliação. Isso garante o quê? Garante que essa mulher tenha um atendimento mais célere, garante que essa mulher seja atendida mais rapidamente, mas vai para além disso. Nós temos, como eu coloquei, agir, e esse é o momento da emergência, quando a violência já aconteceu. Mas nós temos que agir também na prevenção, no cuidado. E por isso o fortalecimento dos CRAS é importante. Os CRAS que estão no território, que atendem essas pessoas, não só as mulheres, mas atendem as famílias. Porque o feminicídio não é um ato que o homem acordou e ele matou a mulher. Isso já vem um ciclo de violência muito grande, já vem se repetindo. Então, isso são várias violações de direito. E o atendimento que a gente tem da assistência social, do psicólogo, ali nos CRAS, no centro de referência, no acompanhamento dessa família é fundamental. Então, veja, é intersetorial, quando a gente fala de várias secretarias, e é intersetorial dentro de uma mesma secretaria. Uma mesma secretaria tem várias funções de atendimento. Atender quando a violação de direito ocorreu, atender no acompanhamento, atender quando não houve ainda a violação, e o encaminhamento fora isso. São várias ações. A gente vai aqui no decorrer do programa dar vários serviços aqui. Já que a secretária falou do SEAMO e do CREAS, a gente já vai pedir para a nossa produção colocar aí, olha, o Centro de Referência e Apoio à Mulher, que funciona de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã às 5 horas da tarde. Tem um 0800, que é o 0800 777 1050, e o 3236-3619, e ainda o WhatsApp, que é o mesmo número aí do fixo, que é o 19 3236-3619,
ceamo@campinas.sp.gov.br. E para você que tem rede social, Ceamo também tem Facebook, ó, ceamo.c de Campinas, referência, e aí você pode também acessar, ter mais informações a respeito do serviço. Ainda fica ali na Avenida Francisco Glicério, secretária? Nós alteramos o horário de atendimento, buscando atender as mulheres com maior eficiência. A gente está das 9 às 19 horas. Então a gente pega um pouquinho do horário da noite também para o atendimento. Fica ali na Francisco Glicério. Então a mulher que inclusive não pode faltar do serviço para fazer a sua denúncia, o seu atendimento, tem esse horarinho depois das 5 até as 7, né, lá do Ceamo. E o CREAS, a gente lembra também que ele tem 1, 2, 3, 4, 5, porque é por região. E eu vou pedir para colocar aí também os contatos de cada uma das regiões aqui de Campinas, do CREAS Leste, 32728333. Aparece aí também o e-mail, CREAS Norte, 3256-6238, CREAS Noroeste, 3232-2477, CREAS Sul, 3253-3532 e o CREAS da região sudoeste aqui de Campinas, 3225-6677, também aparece o e-mail de cada um desses serviços aí. As pessoas podem ligar e ter algum tipo de informação ou até agendar um horário, é assim que funciona, secretária? A porta de entrada são os CRAS. Os CRAS. Os CRAS fazem um referenciamento para os CREAS. Então, eles atendem a família, tiver alguma violação de direito, faz o encaminhamento. Mas é claro que pode entrar em contato com os CREAS que vai ter toda a orientação. Mas o CRAS está mais perto da população. A gente ainda tem aqui em Campinas, ó, o programa Guarda Amigo da Mulher, que é o telefone 153. Lembrando que esse serviço, geralmente, a mulher que já fez um boletim de ocorrência, que procura esse serviço, é assim? Ou pode Amigo ser... da mulher é quando a mulher tem medida protetiva. Então, ela já foi, fez o boletim, teve a medida, e aí ela procura esse serviço da guarda. Ok. E Campinas tem 2 delegacias da mulher, a primeira Delegacia de Defesa da Mulher, que fica aqui no Proença, 3242-5003, e a segunda Delegacia da Mulher, que fica lá na Ferdinando Panatone, 590, no Jardim Pauliceia. Essa, de acordo aqui com as informações, funciona 24 horas. É isso mesmo, né? Que fica ali, essa rua, gente, é aquela paralela à Avenida John Boy Dunlop, ali na região do Jardim Londres, Vila Castelo Branco, Jardim Garcia. Então, no caso de finais de semana e tudo mais, inclusive, eu lembro que era uma antiga demanda aqui de Campinas. Não tínhamos Delegacia da Mulher aos finais de semana, doutora Jaqueline. Isso ajudou muito a gente ter esse serviço 24 horas aqui na cidade? Ajudou, sem dúvida. Inclusive, eu acho que uma outra situação que foi de extrema importância para o nosso município foi a criação da vara especializada, que também era uma demanda de muitos anos. Então, nós temos a vara especializada em violência doméstica e contra a mulher. E, se você me permite, Mina, retomando um pouquinho o que você estava falando sobre a questão da mulher se sentir propriedade, do homem sentir que a mulher é propriedade, quando eu falo que é uma questão comportamental, isso também está relacionado à falta de acesso aos direitos mesmo. Como advogada, eu, óbvio, estudei e continuo estudando todas as áreas do direito, mais especificamente as que eu atuo, mas eu entendo que o cidadão deveria ter mais fácil acesso aos seus direitos. Por quê? Porque quando a gente fala dessa sensação do homem de que a mulher é propriedade dele, a gente está falando de objetificação do corpo da mulher, e isso tem uma causa sim, não existe justificativa, mas tem uma causa, e o nome dela é machismo. E a gente tem uma legislação hoje super eficiente, e a gente tem uma legislação que vem se alterando e se adequando às novas realidades, mas a gente não pode esquecer que até o ano de 2002 nós tínhamos em vigência no nosso país o Código Civil que foi escrito no ano de 1916. E ele trazia a mulher como uma figura, como uma propriedade, sim, do marido. Era a única legislação em que, quando a mulher atingia a maioridade, que na época era 21 anos, ela voltava a ser relativamente incapaz. Ela precisava de anuência do marido para exercer todos os atos da vida civil, para dispor do patrimônio, para trabalhar. E isso esteve vigente no Brasil até 2002. E então a gente está falando de pouco mais de 20 anos de uma legislação nova. E apesar de alteração legislativa, a gente está falando de famílias que foram construídas com base no entendimento que estava previsto na nossa legislação. A nossa legislação ela é reflexo do que a sociedade é, já que o legislador é um representante da sociedade. Então, eu acho que é muito importante que a gente entenda que tudo o que nós temos em matéria legislativa está sendo redigido por pessoas que
cresceram e aprenderam dentro desse sistema machista e patriarcal, e é evidente que a gente precisa da mudança comportamental para que a gente tenha mudança legislativa e para que sim a gente consiga ver a eficiência da legislação aplicada aí ao nosso cotidiano, ao nosso dia a dia. Então seria importante que essa legislação fosse toda, estou falando em âmbito municipal, estadual, federal, Constituição Federal, a gente precisava ter Constituição Federal dentro das escolas. É a base do nosso ordenamento jurídico. Então, a partir do momento que a gente dá acesso ao conhecimento, que a gente educa o cidadão, a gente torna o cidadão mais capaz de enfrentar essas violências e violações. É que às vezes existe aquela ideia de só quem precisa da Constituição é o advogado, né, doutora? Não. E aí as pessoas falam, não se trata disso. Mas aí é desinformação causando todo um aspecto comportamental e cultural, infelizmente. E eu trouxe isso porque não são raras as vezes que eu atendo mulheres que deixaram de registrar o boletim de ocorrência porque foram mal informadas, ou pela colega, ou pela vizinha, ou no atendimento em algum lugar, e elas chegam no escritório dizendo o quê? Que elas deixaram de registrar a ocorrência. Primeiro ponto, a questão da guarda. É o que mais pega. Toda hora eu escuto isso, porque a gente tinha no Código de 16 era uma punição machista, sim, porque se a mulher rompesse um relacionamento, quem perdia a guarda? Era ela. Uhum. Existia a necessidade de motivar o fim daquele relacionamento para que o divórcio fosse decretado. A gente tinha a intervenção do Estado no ambiente familiar quando o Estado dizia assim, vamos marcar uma audiência de reconciliação, não de conciliação. Então, essas alterações legislativas, elas aconteceram, mas o entendimento de que aquilo que estava escrito lá no Código de 16, em outras legislações, nosso Código Penal é dos anos 40. Então, esse entendimento, ele ainda está ali no meio das famílias, que é o primeiro espaço, o primeiro núcleo, onde a gente tem acesso a essas informações. Então, é evidente que o conhecimento é a melhor ferramenta para a gente combater essas violações. E ainda falando, Mirna, em questão dessas mulheres, a gente falando de violência, né? Ainda falando sobre a violência. A gente tem que lembrar que são mulheres frágeis. São mulheres, porque nenhum homem, ninguém vai atacar e agredir ou ofender uma mulher forte, raramente. São pessoas frágeis. Quantas que eu atendi ali no conselho, que a gente teve que, para ela fazer o BO, nós tivemos que ir junto com ela à delegacia, acompanhar, ficar do lado, porque elas não conseguiriam ir sozinha. Isso elas, como a doutora Jaqueline falou, elas falam, elas verbalizam, eu não consigo, se alguém for comigo. No CEAMO, teve uma que ela me pediu para eu segurar na mão, para subir com ela até o CEAMO. Mas quando ela chega nesse ponto é porque ela já... É uma fragilidade ela imensa. Já passou, não teve psicólogo, não teve assistente social, não teve tudo. Não teve nada, quer dizer. Claro. E é isso que eu gosto sempre de deixar muito claro. As pessoas têm costume de falar, apanha porque sem vergonha, apanha porque quer. Isso aí também tem que ser banido. Elas estão numa situação de fragilidade tão grande que elas precisam de alguém que ajude elas a saírem dessa situação. Então elas precisaram, várias tiveram acompanhamento com psicólogo no CREAS ou no CEAMO por meses, até anos, para conseguir romper essa relação doentia. Sim. Por conta de traumas, de medo, de um monte de coisa. Então, a gente tem que pensar assim, não se trata de apanha porque quer, é uma situação muito delicada que precisa, assim, como a Mariana falou, nós precisamos de atendimento sistemático, mas muito, assim, de perto para essas mulheres se fortalecer para poder sair desses relacionamentos abusivos. Então a gente está falando de pessoas frágeis, né? Não são mulheres que as que são fortes. Que eu acho que talvez eu falaria, são pessoas que estão em situação de fragilidade, não que são frágeis, porque a fragilidade não é própria da mulher, né? Que é verdade, as mulheres são muito fortes, né? Mas eu acho que a questão é, quando a gente tem um relacionamento abusivo, o relacionamento abusivo, ele é permeado de uma série de violências, e da violência psicológica. Então, a mulher é colocada numa situação de fragilidade. Né? Então, ela está passando por uma situação vulnerável. Se ela está passando por uma situação vulnerável, né? Ela precisa ter o apoio especializado. E aí eu acho que tem uma questão, né? A Jaqueline falou da vara de violência doméstica e familiar. Na verdade, a gente fez a articulação via Comissão da Mulher, e hoje em Campinas nós conseguimos a vara, o CERAV,
E a defensoria, agora a gente tem uma defensora vocacionada. O Serav, inclusive, nós conversamos com o pessoal do Serav logo no início do serviço. Ele está funcionando bem aqui na cidade? Eu acho que tem questões, né? Eu acho que tem questões da forma do funcionamento, né? Eu acho que até se a Vanderclé quiser falar, eu acho que a gente precisa ter, equipes, precisa ter um sistema junto à vara especializada, porque quando a gente pensou o Serav, que a gente articulou via Comissão da Mulher, a ideia era que fosse o atendimento no Serav, o processo no Serav. Só vamos explicar para quem está assistindo o que é o Serav. O Serav é o serviço de reeducação de homens agressores, né? Que foi uma reivindicação que nós fizemos, uma articulação que a gente fez junto à Comissão da Mulher e foi implementado aqui na cidade de Campinas, a partir de uma experiência muito interessante que é do E Agora José, que é um serviço lá de Santo André. E lá em Santo André, na verdade, a participação dos homens que porventura cometeram um ato de agressão contra a mulher, ele é determinado pela vara. Então, eu acho que essa é uma questão obrigatório. É obrigatório, faz parte do processo, porque faz parte do cumprimento da pena deles. Isso é fundamental. Aqui não, né? Aqui não, e eu acho que eu acho que esse é um debate que a gente precisa fazer, acho que é um equívoco, acho que a gente está, digamos assim, tirando a potencialidade que aquilo tem, porque ele precisa entender que aquilo faz parte, ele estar passando por um processo de reeducação, faz parte do cumprimento da pena dele. Né? E aí a questão sobre o papel dos CREAS e dos CRAS. Eu acho que assim, é fundamental a gente ter uma política integrada, uma política intersetorial, isso é fundamental. Agora, tem a experiência que a gente teve de todo o processo que levou, inclusive, à formulação da Lei Maria da Penha, é que a gente precisa de serviço especializado. A gente precisa de serviço especializado porque essa atuação ela é importante, mas esse serviço, que é o serviço que atende a família, não substitui o serviço especializado em violência doméstica e familiar. Por quê? Porque boa parte da violência acontece dentro da família. A gente está falando da violência doméstica e familiar que acontece no núcleo da família. E como é no núcleo da família, nós precisamos ter um espaço restrito, acolhido, seguro, neutro, exato, em que você neutro, inclusive do ponto de vista das relações que se estabelecem, que seja para fazer a atenção à mulher. Então, eu entendo, assim, acho que é importante, os CRAS precisam de mais equipe, precisam ter enfim, apoio, coisas nós atribuímos, nas emendas parlamentares, nós apoiamos os CRAS, isso não é desmerecendo, né, o papel que o CRAS cumpre, ele é fundamental, mas ele não substitui o serviço especializado. Por isso que, para mim, o grande desafio a gente precisa fazer com que esses serviços se integrem, né? Então, o Serav ser um sistema, uma definição a partir da vara especializada, e nós precisamos ter, inclusive, serviço especializado em combate à violência doméstica e familiar, também nos territórios. É que hoje o SEAMO, é importante que tenha um espaço ali na Francisco Glicério, que seja um espaço longe do território, porque às vezes estar no território representa risco. É perigoso também. Representa risco para a mulher, é fato. Mas nós precisamos também que esse serviço especializado tenha robustez, né? A gente precisa ter mais gente, mais equipes, para também fazer esse trabalho, inclusive que seja junto do CREAS, mas que seja especializado exatamente, porque acho que essa questão que a Jaqueline levanta é muito importante. É uma previsão da Lei Maria da Penha, né? Eu acho que é importante lembrar que a Lei Maria da Penha, ela depende de uma série de questões de regulamentação. A Lei Maria da Penha, ela é completíssima, mas ela precisa que municípios, estados e o governo federal implementem políticas públicas que possibilitem a aplicação dela. A Lei Maria da Penha fala que o atendimento à mulher em todas as esferas precisa ser especializado. E aí, inclusive, foi pensando nisso, Mariana falou agora, né, da Defensoria Pública. No estado de São Paulo, aqui na cidade de Campinas, nós temos um convênio entre Defensoria Pública e Advocacia Privada, porque a Defensoria Pública do Estado não tem capacidade, em quantidade mesmo, de defensores para atender toda a população de Campinas. Então, a gente tem um convênio firmado entre Defensoria e a Ordem dos Advogados do Brasil e a OAB, em que alguns casos são destinados a advogados que são
da esfera privada, mas que se disponibilizam a atuar junto à Defensoria Pública. Sim. E a partir desse ano nós temos o advogado conveniado que precisa se especializar em violência doméstica e familiar. Então, quando nós escolhemos dentro desse convênio qual é a nossa área de atuação, algumas dessas áreas dependem de um curso. A gente precisa fazer essa formação antes de iniciar, de começar a trabalhar no convênio. E a partir desse ano, existe então essa exigência para que esse advogado conveniado se submeta a esse curso e atue então junto à vara especializada. Sim, dos serviços municipais, secretária, a gente tem hoje, então, digamos que o que tem no município, o SERAV, tem a vara especializada. E serviço federal, eu pergunto por quê. Inclusive, a gente teve recentemente uma moção aprovada aqui na Câmara, pedindo que se instale, por exemplo, a Casa da Mulher Brasileira aqui na nossa cidade. Federal, hoje a gente não tem nada aqui em Campinas. Não tem, mas eu só volto um pouquinho à questão que a gente tinha conversado, do SERAV. Então, o SERAV, que você perguntou para a vereadora, mas é um serviço que está na secretaria, acho que nasceu dessa discussão, foi algo que foi construído em conjunto. Ele tem esse olhar mesmo. Hoje a gente atende os homens encaminhados pelas DDMs, ou pelas delegacias no geral. Mas nós temos tido um diálogo com as varas para que esse encaminhamento seja compulsório, para que esse homem seja atendido ali. Que hoje é voluntário, então? É voluntário, ele não é compulsório. Mas a gente tem tido esse diálogo e é isso que é importante, essa união de esforços, tanto do poder público, a gente ter o Conselho da Mulher também envolvido, para que a gente possa fazer manifestações, de fazer com que haja um entendimento ali do judiciário de que haja essa requalificação. E é preciso acreditar nesse serviço, porque tem muita gente que não acredita no funcionamento dele. Quando a gente fala de um serviço de ressocialização, que a gente faz o comportamento, como a doutora já colocou. Porque aquele homem que cometeu aquela violência, ele é punido, ele vai reproduzir isso com outra mulher se ele não entender que aquilo que ele está fazendo é errado. Ele tem que ser punido de fato, tem que pagar, tem que ter todas as questões legais, sim, mas ele tem que entender o que ele está fazendo, que aquilo é errado. Até porque já teve até uma questão de testemunho de uma pessoa conhecida, que a pessoa disse, olha, eu estou fazendo de forma voluntária para mostrar para você o quanto eu te amo, para a gente voltar. Pode usar esse... a violência sendo de novo reproduzida, entendeu? né? E ele acha que ele está fazendo um favor para essa mulher participando, por exemplo, de um serviço como esse. Então, por isso que você está falando, ele tem que entender que não. E lá não é só parte do processo da pena. Porque a gente tem tem várias formas de você cumprir uma pena. Essa é uma forma de cumprir a pena. Isso essa questão, por exemplo, quando a gente estava fazendo um debate sobre a implementação do Serviço de Responsabilização e Reeducação do Autor de Violência, a gente teve aqui na Comissão da Mulher uma presença da Marilda, que foi, ela formulou o serviço, ajudou a formular o serviço do Iaguara José. E ela deu um exemplo, ela trabalhou muitos anos no Iaguara José, lá em Santo André. Ela deu exemplo de uma situação em que eles estavam tendo reuniões, homens que estavam cumprindo penalidade por agressão, e chegou um rapaz que tinha batido na mãe. E todos ali tinham tido uma agressão contra as esposas. E esse rapaz tinha agredido a mãe. E aí, os homens ficaram muito indignados que ele tivesse agredido a mãe. Sim. E aí a reflexão que ela trouxe mas por que indignação? É claro, há que se indignar pelo fato de agredir a mãe. Mas por que a indignação é contra a agressão à mãe e não contra a esposa? Uhum. O que torna a agressão à mãe mais grave do que uma agressão à esposa? A mãe não é propriedade. Exato. E aí isso incentivou uma reflexão sobre essa questão de que, na medida em que isso é um aspecto patriarcal da nossa herança, da que esteve na legislação, na cultura, que a ideia de que a partir do momento que você estabelece uma relação, um namoro, um casamento, a partir daquele momento, o homem passa a ser dono da mulher, e como dono, como uma propriedade, ele pode punir a mulher caso a mulher não corresponda, na visão dele, aquilo que ele acha que ela deveria ser. Então, esse é um exemplo de coisas que não são naturais, não são reflexões que nós fazemos, mas que não é
são esse tipo de reflexão que um serviço como esse pode trazer. E assim, e ele é muito eficiente. As pesquisas mostram, a gente trouxe, quando a gente estava fazendo um debate sobre a implementação de serviço, mostra que o processo de reincidência de casos de homens agressores que passaram pela reeducação é muito baixo. Então, diminui a reincidência. Então, esse serviço Foi funcionar... aquilo que a secretária até falou. Ele pode não ter mais aquele relacionamento, passou por esse serviço, ele não vai reproduzir num novo relacionamento. Infelizmente, hoje a gente até costuma dizer que um agressor, ele é sempre um agressor, porque a gente não consegue tirar do comportamento dele essa postura e esse entendimento de que aquilo está correto se a gente não tiver esse tipo de serviço. E eu posso dizer para vocês que assim, eu tive a honra de fazer um curso da Maria da Penha, do Instituto Maria da Penha, que é um curso que se chama Defensoras dos Direitos da Cidadania. Então, eu me formei defensora dos direitos da cidadania pelo Instituto Maria da Penha, e é um curso que abrange todo o território nacional. E durante as aulas, nós tivemos essa troca de experiências dos serviços de todos os municípios, e eu ouvi de todas as regiões que em municípios, inclusive muito pequenos, muito menores que o nosso, esse serviço tem sido adotado, em alguns lugares já de maneira compulsória, outros não, ainda de forma voluntária, mas os relatos dessas companheiras que estiveram ali comigo no curso, é de que, primeiro, a gente consegue mudar um pouco o comportamento desses homens, segundo, a gente passa a conhecer esses agressores, porque hoje a gente não sabe quem eles são. A gente fala que os agressores estão no ambiente doméstico e familiar, mas a gente não conhece a história dessas pessoas, e não é justificar o injustificável, porque não tem justificativa. Sim. Mas o fato é que a gente precisa encontrar onde está o início desse problema, apesar da gente já saber da questão cultural, mas a gente precisa identificar por que ele se mantém, né? Por que essa cultura de violência à mulher e de violações dos direitos das mulheres se perpetua na nossa sociedade. Então, é um serviço que tem que ser fortalecido. Lembrando que a violência, ela tem a questão da reprodução. Muitos casos, eles viram as mães ser vítimas de violência doméstica, o pai batia na mãe e ele reproduz com a esposa. A mãe é intocável, a esposa não. Olha que relação doida, né? Ela falou, por que a mãe não pode, a mãe é intocável e a esposa não? Então, muitos desses homens, eles viram as mães apanhar, sofreram com isso, mas quando ele casa, ele faz a mesma coisa. Então, é importantíssimo esse trabalho com eles para ressignificar. Sim. Outra coisa que funciona muito, e eu acho assim, até uma dica que eu gosto de falar desse programa, desse projeto para todo mundo, que eu sei que funciona, é a cultura da paz, a mediação, o círculo de paz. Né? Na Vara da Infância a gente tem feito, eu fiz a especialização lá com o Dr. Richard Paikin, mas o Dr. Marcelo Bergo tem continuado, inclusive fazendo com as escolas, que é você colocar a vítima e o agressor e ela falar o que ela sentiu, o que ela sente quando ela é agredida. Ele ouvir né? Então isso mas é difícil. É difícil, mas funciona também. Porque a pessoa, ela não tem, às vezes ela não tem ideia do que ela causa no outro. Né? Então, esses trabalhos são muito importantes com aquele que comete a violência também, para cessar o ciclo de violência, porque senão ele vai se reproduzindo e não tem fim. E na verdade, essa coisa da mediação, nos casos de violência doméstica, é bastante questionável, né? Eu acho que isso cabe um debate mais aprofundado sobre isso. Por quê? Porque em muitos momentos, assim, na verdade, a elaboração das experiências de combate à violência é que, na medida que a violência acontece numa relação íntima, familiar, e que uma relação que é violência, mas ela está permeada de afetos e tudo mais, é necessário romper o ciclo de violência. E aí, essa coisa da mediação e o direito ser um incentivador da mediação, na verdade, não ajuda no processo de romper o ciclo de violência. Porque como que acontece o ciclo de violência? Acontece a agressão, ele se arrepende, o processo de arrependimento, do dizer, né, do fazer a lua de mel, como a gente fala, né? A lua de mel
se estabelece, a mulher passa a ter a confiança que aquilo vai passar, que não vai mais acontecer, e depois a gente sabe que na maior parte das vezes acontece de novo, a agressão acontece. Então, eu acho que esse debate sobre qual o papel, porque o direito não pode ser um incentivador da manutenção de um ciclo de violência, assim como mesmo a política pública. Por isso é tão importante o serviço especializado, porque a gente precisa, mesmo que a gente não está falando que a mulher é obrigada a romper o relacionamento, não é isso? Isso é uma decisão da mulher, mas que ela possa romper o ciclo de violência. E romper o ciclo de violência precisa desse apoio especializado. E muitas vezes... Um equipamento que acabamos não citando quando fala do rompimento, que às vezes a mulher precisa fazer esse rompimento e não tem nenhum apoio familiar, não tem aonde ir, não tem onde ficar. Aí nós temos também um abrigo especializado para isso, que é o SARAEME, que faz o atendimento dessa mulher quando ela tem algumas questões que a gente tem discutido, porque o SARAEME é o atendimento quando a mulher está na iminência, quando a violência já aconteceu, e a gente tem uma política pública agora que vem com os benefícios eventuais, olhar para essa mulher que não está na iminência de morte, que não está quando tudo já dando errado, também acolher e cuidar dessa mulher quando a violência se instalou e ela não tem uma rede de apoio. Muitas mulheres permanecem num ciclo de violência, não só pela questão psicológica, que entende muito, mas também porque ela não tem ou imagina que não tenha nenhum apoio familiar, porque às vezes esse homem segrega ela de tal forma que ela tem um apoio, mas ela não desconhece, ninguém vai me ajudar ou não é vítima. Ou quando ela não tem autonomia financeira, aquela dependência financeira a mantém neste local. Eu ia falar agora, a partir de um dos fatores que dá para romper isso, e Campinas parece que tem um projeto desse, né? Nós temos várias, é um conjunto de ações. Tá. Não existe volto a dizer, não existe um fator, não causa, que causa não existe, mas não existe um fator para a violência, apenas um. Existem um conjunto de fatores. Então, as soluções têm que vir em conjuntos de vários locais, várias secretarias envolvidas, várias ações envolvidas. Nós entendemos ali, na Secretaria de Assistência Social, que nós temos que ter o acolhimento desta mulher, seja ele especializado, como a vereadora colocou, seja nos CREAS, porque mesmo nos CREAS não é que não vai atender a família como um todo. Essa mulher recebe um acompanhamento, mas seja ele especializado, seja o atendimento no direitos humanos ou na assistência social, seja se essa mulher precisar de um abrigamento, tem que fazer o acolhimento emergencial. Depois você tem que fazer o acompanhamento para que essa mulher possa romper esse ciclo e aí identificar o que é que vai motivar, ou de que forma que a gente pode ajudar essa mulher a romper o ciclo de violência. E temos visto que muitas das vezes a questão da autonomia financeira e psicológica é o que tem feito com que essa mulher continue ali. Então, o acompanhamento psicológico é fundamental, mas também garantir uma porta de saída, que essa mulher tenha uma autonomia. Tendo autonomia financeira, ela tem uma autoestima, ela pode trazer renda para si e pode não mais tornar-se dependente. E não é que a mulher é dependente financeiramente dos homens, isso é outra mentira. Porque nós temos no cadastro único, quando a gente fala do cadastramento das famílias em situação de vulnerabilidade, a maioria das famílias cadastradas, quem é a responsável por levar o rendimento para casa é a mulher. É a mulher, mas ela não se vê nesse local, ela não se vê dessa forma. Muitas vezes, a maioria delas é chefe de família. Quantas mulheres não sustentam o seu lar e sustentam muitas vezes aquele homem que é agressor? Mas a gente trazendo essa autonomia, trazendo ela para ambientes em que ela possa discutir, conversar com outras mulheres, ver que o mundo não está só ali, naquele ciclo de violência, existe um mundo fora. E é nesse objetivo que nasceu Mulheres Empreendedoras. Mulheres Empreendedoras é um programa aberto, começa com as mulheres atendidas pelo CEAM, as mulheres vítimas de violência, e ele toma uma proporção que ele se expande para mulheres em situação de vulnerabilidade, em que elas têm um espaço em que elas podem ofertar, vender os seus serviços, e elas também recebem capacitação. A gente tem parcerias com o Sebrae, de capacitação de marketing, como fazer seu produto para além da feira, não só a feira, elas poderem vender. Isso traz uma autonomia. Muitas mulheres, a gente vê que traz um diferencial psicológico para elas também, porque é isso que eu te falei, às vezes nós somos dizer que nós não somos empoderadas, nós somos, temos um conhecimento, sabemos dos direitos, mas tem muitas mulheres que não conhecem isso. E esse diálogo com outras, esse convívio, essa possibilidade de autonomia é importante. Esse ano a gente completou um ano de Feira das Mulheres Empreendedoras e agora nós estamos indo para os territórios.
Porque agora a gente vai poder ofertar um espaço em que essa mulher ali, no território, ela possa saber que existe esse programa, ela possa vender seus produtos, possa gerar renda e ter acesso a outros programas da prefeitura. Mas como vai ser a exemplo, por exemplo, das feiras noturnas ou das feiras que acontecem às vezes de finais de semana? Essas feiras vão acontecer de forma descentralizada? Descentralizada. 5 regiões. Hoje o curso, a capacitação é via CEPAT ou via FUMEC? Sebrae. Tá. Isso, a gente tem a capacitação via Sebrae, tem outros parceiros que também fazem essa capacitação, a FUMEC é um deles. Nós fazemos a capacitação para todas e essas mulheres vão poder, vai continuar a ter a feira central, mas nós teremos as feiras descentralizadas para que aquela mulher possa vender ali uma vez por mês naquele local, no própria região dela, identificando, esse bairro tem mais a questão do artesanato, não, esse aqui é mais a culinária, então ela pode se identificar e ali produzir os itens. Quando a gente, por exemplo, cria programas de empreendedorismo voltados ainda à mulher, e a gente sabe, olha, a gente tem inclusive, olha, o Brasil é o 7º país com o maior número de mulheres empreendedoras. De acordo com uma pesquisa realizada em 2020, são 52 milhões de empreendedores no país, 30 milhões mulheres, olha, e 55% delas começam a empreender por necessidade para gerar renda, mas entre as maiores dores das empreendedoras está a falta de capital de giro, porque elas têm grande dificuldade, por exemplo, para conseguir crédito para o seu negócio. Como a gente consegue, então, quando a gente fala dessa mulher que precisa, de certa forma, de uma emancipação financeira também, um dos fatores aí para conseguir romper esse ciclo e se empoderar, qual é a responsabilidade dos entes públicos quando se trata também dessa questão? Secretária, eu vou começar pela senhora. Nós temos esse olhar, sim, que a mulher precisa ter e garantir o seu rendimento. Por exemplo, a gente tem muitas mulheres, que você colocou, que são empreendedoras, mas também buscam um emprego formal, para que ela possa compor a sua renda. Na quarta-feira a gente vai ter um feirão da empregabilidade ofertando serviços, empresas estarão ali especificamente ofertando vagas de emprego para essa mulher. E nós temos trabalhado muito com a questão do benefício de transferência de renda para garantir o mínimo, para garantir que essa mulher, essa família, que a maioria das famílias em situação de vulnerabilidade são chefiadas por mulher, possam ter acesso a esse benefício. E essa capacitação que a gente tem do Sebrae, nós temos também do governo do estado, o Banco do Povo, que tem essa questão do empreendedorismo. Existia um programa anterior no governo federal, eu acredito que ele vai voltar com um foco maior ainda para que essa mulher possa empreender. É preciso que a gente entenda que empreender não é uma escolha entre você ter um emprego e empreender. É possível fazer junto, ou a mulher muitas vezes opta por isso. Então a gente tem que ter os caminhos e identificar. Quando aquela mulher se identifica mais, não, eu prefiro ter um emprego formal, preciso ter a minha garantia de renda, e vez ou outra tem uma habilidade, quero desenvolver, quero fazer aquilo. Então a gente tem que traçar qual é o melhor caminho para essa mulher. Eu acho que é importante a gente, é claro, né, esses programas de capacitação, de incentivo, eles são válidos porque eles cumprem um papel. Mas eu acho que é importante que a gente olhe para esse dado do aumento do número do que se chama de empreendedorismo, porque eu acho que também isso é reflexo de um processo de desmonte trabalhista que o Brasil viveu e está vivendo, de desmonte de direitos trabalhistas e previdenciários. Você aumentou muito o trabalho informal. E o trabalho informal, ele recai principalmente sobre a mulher. A grande maioria das pessoas que estão na situação de informalidade ou trabalho intermitente, como foi essa nova previsão da reforma trabalhista, a grande maioria são mulheres. Isso coloca a mulher numa situação de maior vulnerabilidade, porque não existe a garantia. Isso significa que a mulher não vai ter direito a férias, a 13º, a licença maternidade, a fundo de garantia, a uma série de questões que significa estabilidade. E no caso da mulher, isso tem um impacto sobre a família, as crianças, porque é um fato, assim, quem bota comida na mesa, quem fecha as contas, quem faz o cálculo final do orçamento, a grande maioria são mulheres. E elas muitas vezes fazem milhares de bicos para conseguir fechar as contas numa situação em que a gente está vivendo uma alta
do preço. Campinas é a 4ª cidade mais cara do Brasil para se viver, só perde para São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. Então, assim, saiu uma pesquisa recente e a cesta básica é o item maior, que é o que mais impacta a mulher e os seus filhos. Então, assim, eu acho que é importante esse tipo de iniciativa, é importante, mas acho que a gente precisa olhar para a recomposição dos direitos trabalhistas e das condições de que a mulher possa realizar esse trabalho. Quando você tem falta de creche, por exemplo, você tem uma fila gigantesca de creche, ou você tem apenas meio período, acima de 3 anos em Campinas, é meio período. Quem vai ser impactada? Historicamente, as mulheres que se responsabilizaram pelo cuidado das crianças. É muito comum uma mulher que quando engravida, passado o período da licença maternidade, ela é mandada embora. Então, assim, a informalidade também tem sido, digamos assim, um espaço, tem crescido no Brasil, porque a gente está tendo um processo de desmonte de direito trabalhista. E isso impacta, trabalhista é previdenciário. A mudança que teve, por exemplo, das pensões, impactou sobretudo as mulheres. Porque hoje a mulher não recebe mais a pensão integral, porque são principalmente as mulheres viúvas. E quantas famílias não têm apenas na aposentadoria da avó o único salário que mantém e sustenta toda uma rede? Eu conheço muitas pessoas. Essa é uma realidade da dinâmica das nossas famílias. Muitas vezes é a aposentadoria ou é o benefício previdenciário da avó que vai sustentar toda uma rede de filhos, netos, enfim. E é isso, isso traz um impacto muito grande na vida das mulheres. Não é tão que a gente teve aumento da pobreza, a gente tem aumento do número de pessoas morando em situação de risco, porque é difícil pagar aluguel. Então, sem contar aquelas que estão no mercado de trabalho e que ainda é uma questão muito importante, a questão da equidade salarial também, que já foi provado que homens e mulheres na mesma função, geralmente, muitas dessas mulheres ganham menos que eles fazendo o mesmo serviço, né? Ou mais. E esse olhar que a vereadora traz, na pandemia, a gente viu isso muito, muito nítido. Muitas pessoas perderam o emprego. E quem foram as primeiras pessoas a perder o emprego? Foram as mulheres. As mulheres foram as primeiras que perderam o emprego. E as últimas a serem recontratadas. E sabendo que muitas vezes essa mulher é a responsável pelo sustento do lar. Então, esse olhar que a vereadora traz, por exemplo, a gente está falando de trabalho, já falamos de violência, falamos de trabalho, a solução ela tem que passar por várias áreas. Não é dizer que a secretaria, vamos supor, de trabalho e renda é responsável, ou a política pública, não dizer secretaria que a gente tem nível nacional, estadual e federal. Não é a responsabilidade do judiciário que vai resolver esse problema. A gente tem a questão, tem que ter atuação? Tem. Não é a questão do trabalho, não é só a questão do trabalho, não é só a questão da violência, não é só a questão da vulnerabilidade. São fatores que vão se unindo e a gente que é mulher, e não é que nós somos mulheres, é que a gente entende na pele o que é isso. Nós sabemos sim, quando a gente vai nos territórios, vamos fazer visitas, conversamos, você entra, quem está lá? Quem é que está indo atrás de cadastramento no cadastro único? Quem é que vai atrás dos benefícios de transferência de renda? Quem é que vai nos CRAS? Você não vê o homem indo lá atrás, é a mulher, porque ela assume essa responsabilidade para si. E não em demérito dos homens, não é isso. É que essa política pública para a mulher, nós temos que entender, e já entendemos, mas levar isso para outras pessoas, que ela é um conjunto de ações e muita responsabilidade de todas as ações envolvidas. Temos a responsabilidade de mudar esse cenário, identificar, entender o que está acontecendo e para aquele âmbito, tem uma mulher que quer o emprego. Tem aquela que quer empreender para complementar o emprego. Nós temos mulheres na feira que a gente conversa e que ela fala, eu trabalho e separo todo mês uma parte porque eu quero fazer a venda, porque me faz bem estar na feira. Ela fala, me faz bem me relacionar com outras mulheres e ter o meu próprio rendimento fora aquele que eu já tenho. Então, ok, essa mulher não quer ser só empreendedora. Não, ela quer ser só empreendedora. Vamos capacitar, vamos orientar para que ela tenha, entender qual a realidade da mulher e dar caminhos para que ela faça a escolha que ela quiser. Sim, até porque quando a gente fala nessa questão do empreendimento e tudo mais, a gente percebe que, por outro lado, inclusive quando a gente fala desse estudo, as mulheres, ainda mais depois pós-pandemia,
elas são as que mais enfrentam. Olha, as mulheres, elas têm aqui, as mulheres donas de negócio têm um nível de escolaridade 16% superior ao homem. Precisam administrar a dupla ou tripla jornada, muitas vezes. E aí entra toda essa questão, como a senhora disse. Se ela quer empreender também, só empreender, mas ela precisa primeiro, como vocês disseram, a gente volta lá no começo do programa, se ver com essa capacidade para empreender e ter sucesso empreendendo. Às vezes a capacitação não garante, como você falou, a questão da equidade. Tem mulher que tem muito mais capacitação que muitos homens e não recebe o mesmo salário. Sim, a gente está, inclusive, existe aí uma proposta de legislação para que funções sejam, independente de gênero, sejam pagas da mesma forma. A gente vai aguardar para ver se essa questão vai ser, como se diz, superada ou não no nosso país. Mas quando a gente fala, inclusive, da questão salarial, quando a gente pensa que é importante que a política pública tome esse posicionamento e não a gente deixe apenas, por exemplo, para a iniciativa privada resolver. Como vocês analisam isso? Acho que passa por uma questão dos legisladores aqui. Eu acho que a política pública, ela é fundamental. Porque, assim, a experiência que nós temos, que é que o tal do livre mercado, ele vai sempre se pautar em cima das desigualdades. Sim. Né? Então, assim, a desigualdade, ela é produto das relações que nós temos. E você ter legislação que garanta a equidade, ela é fundamental. Agora, eu acho que é importante dizer, assim, que existe essa questão do empoderamento individual e tudo mais, mas é importante que a gente compreenda, porque senão a gente joga de novo uma responsabilidade individual sobre a mulher. É importante que a gente compreenda que não basta a vontade aí, você precisa ter condições inclusive conjunturais, econômicas, para que a mulher possa ter esse tipo de situação. A Mina comentava lá atrás, né, sobre a questão do crédito. É muito, assim, com uma taxa de juros que nós temos, é muito difícil. É difícil para qualquer um. Para uma mulher, qual é essa coisa do capital de giro? Então, assim, o que eu acho que é que nós mulheres precisamos também ser atores políticas, porque nós queremos definir, não a nossa vida, mas nós também queremos definir os rumos do país, porque os rumos do país interferem na nossa vida. Então, agora eu vou falar nessa questão dessas políticas públicas para o empoderamento, falando justamente sobre a política. Olha, a gente está na Câmara de Campinas, temos 33 cadeiras, 4 delas são ocupadas por mulheres e 2 dessas mulheres participam do nosso programa hoje. Como que vocês veem esse número? Inclusive a gente lembra que logo que a Câmara de Campinas elegeu 4 mulheres, foi visto, olha, pela primeira vez na história como uma vitória. Qual é a análise de vocês? É um passo? É uma vitória? Onde a gente quer chegar quando a gente fala em política feita por mulheres aqui em Campinas? Olha, Mirna, fique à vontade, doutora. Essa semana eu estive numa live falando sobre... a gente estava falando, na verdade, de violações dos direitos das mulheres. E aí a minha colega ela trouxe uma pergunta de uma estudante universitária que eu acho que é importante a gente trazer aqui para a gente refletir sobre esse assunto, apesar de não ser eu nem vereadora, nem ocupante de um cargo do executivo. Mas a pergunta era a seguinte, ela me perguntou se eu entendia a conquista... Não, ela disse assim, ela perguntou se eu entendia o nosso acesso ao direito ao voto e aos direitos políticos como uma conquista ou um consentimento ou consenso da sociedade. E essa pergunta foi feita e a minha resposta imediatamente foi que é uma conquista, porque eu não acredito que nós chegaríamos aqui se nós não tivéssemos nos movimentado para isso. E aí, quando a gente fala de ser uma conquista 4 mulheres, a gente está falando, ok, é a primeira vez que nós temos 4 mulheres na Câmara Municipal, mas é pouco. E é importante que a gente entenda, vou voltar a uma fala que eu tive agora há pouco, de que o nosso poder legislativo é reflexo, né, da sociedade, é representante do povo. Então a nossa cultura, as nossas ideias, os nossos anseios, as nossas necessidades são levadas pelo legislativo
a gente precisa de representatividade. Quando nós não temos mulheres legislando, nós não temos, como a secretária disse, pessoas que entendem as nossas próprias dores para que políticas públicas sejam no futuro implementadas. Então, acho importante a gente sempre frisar que é uma conquista, sim, eu entendo que é uma conquista, sim, mas bem pequena ainda. Inclusive uma discussão sempre perto das eleições, quando dão os números, olha, a maioria de eleitores é formado por mulheres, mas quando é para ocupar um cargo eletivo, elas ocupam a minoria desses cargos, né? Passa por essa reflexão também. Claro. Eu acho que assim, é uma conquista, 4 mulheres. Eu fui na legislatura passada, era apenas uma, eu cumpri esse papel, então assim, é uma conquista nós ampliarmos o número de mulheres. E essa conquista também não seria possível se nós não tivéssemos, no último período, um questionamento muito forte da sociedade brasileira sobre a falta de representatividade. Então, assim, esse foi um questionamento muito forte que permeou os vários âmbitos sobre o fato de mulheres negras não estarem representadas, né? Então, eu acho que essa é uma conquista. Agora, de fato, 4 mulheres é muito pouco, né? Eu entendo que a gente precisaria ter no mínimo metade. A gente fala assim, né, que tem uma brincadeira que o pessoal fala que quando os homens precisarem de cotas, a gente, né, quer dizer, porque está resolvido, mas é isso, né? A gente precisa ter no mínimo metade. E aí foi interessante que o Parlamento Jovem, que a experiência do Parlamento Jovem era a maioria meninas, que eram as jovens vereadoras. Isso também para mim é um sinal de que as novas gerações elas carregam potencialidades, né? E assim, a gente precisa ampliar, não apenas como representação no espaço da Câmara e tudo mais, mas ampliar o processo de participação política, de engajamento, da luta feminista. Por isso também é tão importante as manifestações, os atos que a gente vai ter. O 8 de março vai ter ato aqui em Campinas, vão ter um conjunto de programações. Então, porque eu entendo que isso, as mulheres coletivamente se colocarem enquanto sujeito político. E tem uma questão também das eleições que eu acho que tem uma dificuldade, que são as estruturas partidárias no Brasil. É isso que eu ia perguntar, a questão da cota, isso ajuda? Ajuda, sim, eu acho que é importante que tenha. Se não tivesse cota, seria menos ainda? Claro, com certeza. Claro. É importante que tenha, existe um esforço do TSE e de todos os tribunais eleitorais de que seja aplicado o fundo partidário, né? Isso também auxilia. Então, eu acho que tem essas questões. Mas o problema é que o sistema partidário no Brasil, ele é um sistema partidário, quer dizer, a grande maioria dos partidos, eles são coordenados e dirigidos por homens. Né? Então, assim, também... Homens que talvez tenham tido aquela cultura lá que nós comentamos no início do programa, né? Então, essa assim... questão da cultura é importante porque nós, talvez, uma das questões, não é só ter mulher eleita, termos 4, quantas disputaram a eleição? Então, trazer essas mulheres, essa participação política é importante. Entender que ela faz parte dessa construção, de ter mais mulheres disputando cargos eletivos, seja ele no executivo, seja ele no legislativo, que essas mulheres entendam que elas fazem parte disso. Porque muitas mulheres se deixam para lá, não, deixa. Como foi colocado, muitos partidos são patriarcais, são homens que estão lá e essa mulher não tem acesso. Mas a gente precisa levar, e aí volto naquela palavra inicial, do conhecimento. Essa mulher tem que ter o conhecimento do que é a política pública, de que ela pode contribuir sim, ela pode disputar cargos eletivos e estar aqui, como estão 4 vereadoras, poderiam ser 5, poderiam ser 6, mas que a gente tivesse mais mulheres. E disputar com condições de eleger, isso. Né? Que aí essa é uma questão, né? Por isso que eu acho que também faz parte, porque eu entendo que a organização partidária, ele é um processo, é uma escola de política. Né? Você aprende, o partido para mim é isso, é uma escola de política, que muitas vezes a política, a gente não aprende sobre política dentro da escola e isso tem um impacto, assim, eu acho que deveria ter conteúdos, né? Por exemplo, eu fui professora de sociologia, nós discutimos a sociedade e a política faz parte, as relações políticas fazem parte. Numa democracia, as pessoas conhecerem como funciona o sistema político, se sentirem sujeitos e saberem, isso é fundamental. Mas a gente, por questões históricas, o Brasil está muito longe dessa situação. Mas a organização partidária é importante e as mulheres estarem protagonistas dentro das organizações partidárias
áreas são fundamentais. Eu sou presidenta do PSOL aqui em Campinas hoje, e o PSOL em 2016 teve um fenômeno na política da bancada de mulheres eleitas, que foi eu aqui em Campinas, Sâmia Bonfim em São Paulo, Marielle no Rio de Janeiro. Foi um fenômeno novo na política, que eram mulheres feministas ocupando espaços no legislativo. Isso só foi possível porque nós, dentro do partido, nós conquistamos e lutamos para ter esse protagonismo. Então, eu acho que também esse reflexo, é um passo que é necessário dar, que é, para a gente aumentar a representatividade das mulheres, você precisa ter protagonismo das mulheres nos seus respectivos partidos. Eu lembro que, inclusive, a gente fez uma discussão uma certa vez e colocaram assim, como uma mulher, por exemplo, vai conseguir na reunião do seu partido se ela tem que ficar com o filho e muitas vezes não tem naquela reunião do partido um lugar para ela deixar o seu filho enquanto ela participa. Por exemplo, deram algo simples assim. Sabe como que a gente faz? A gente adota a creche. Os espaços, instância partidária precisa ter creche para que as mulheres possam participar. Então, isso é uma demanda, quando a gente tiver ampliado das mulheres aqui, a gente vai ter que ter uma demanda aqui na Câmara também, né? Porque ter uma creche aqui. Ter uma creche aqui, porque como é que uma mulher, porque no caso nenhuma de nós, a Débora é mãe, mas já foi, e a Guida, a Débora e a Guida são mães, mas já adultos, mas o fato é, porque uma mãe vereadora, como que ela faz? Ela precisa ter condições de exercer o seu mandato. E isso talvez se coloque como uma demanda, espero para o futuro, que é uma demanda que se coloque para aqui, para casa. Não só para as vereadoras, mas para as funcionárias também da casa. Eu acho que deveria, não só aqui, mas em indústria, empresas, tudo, né? Para as mães poderem estar mais perto dos filhos, ir lá amamentar, ver como é que tá, ter um contato. Eu acho que aqui o exemplo que a gente tem no caso de Campinas é, por exemplo, as funcionárias da Unicamp. Sim, que foi uma luta, uma conquista. Tem o sistema de creches lá. Ainda falando sobre esses números da política, olha, em 2022 foram eleitas 302 mulheres contra 1.394 homens para a Câmara dos Deputados, Senado, Assembleias Legislativas e governos estaduais, para a gente ver o quanto é preciso avançar ainda. Mesmo aqui, né, Mirna? Aqui nós estamos em 4 agora, mas não é maioria, porque teve uma outra legislatura, não vou lembrar o ano agora, que eram menos vereadores e tinham 2 vereadoras. Então, proporcionalmente, não é. Eu fiz esse levantamento. Em números reais é a primeira vez, né? Em números reais, sim, mas em proporção, não. Quando eram 21 vereadores, né? Tinham 2 vereadoras. Então, que eu acho que era a Maria José e a Terezinha de Carvalho, não era isso? Eu fiz esse levantamento, mas eu não me lembro. Teve um ano também que estava a Marcela e a delegada Terezinha, né? E a Leonice da Paz. Então, proporcionalmente era maior do que agora. E ainda é muito tímido, né? É difícil, porque nós 4, são 33, eu acho assim, não basta cota partidária, deveria ter cota dentro da Câmara. Parlamentos. Até porque a gente lembra, a gente está aqui com a vereadora Débora, ela que também, num fato histórico, pela primeira vez, certo que foi devido a alguns acontecimentos aqui no Legislativo Campineiro, assumiu a presidência da Câmara. Sim. Também foi desafiador, vereadora? Muito desafiador. E muito complicado, né? A senhora achou, teve alguns momentos em que a senhora, por ser mulher, teve um olhar um pouco diferente, meio torto? Muitos momentos, Mirna, muitos momentos. Mariana tá aqui. E foi atacada por ser mulher. Exatamente, a gente, nós em alguns momentos, durante as sessões, nós tivemos que... tivemos sessões com intervenções. Tivemos que fazer intervenções, porque isso hoje já é até legislação, né? Quer dizer, a violência política de gênero. Sim. Porque a política... ela é tradicionalmente ocupada por homens. Quando as mulheres ousam ocupar o espaço da política, muitas vezes elas sofrem violência política de gênero. O caso de Marielle é o caso mais trágico e simbólico, né? Quer dizer, ela foi executada num crime político no exercício do seu mandato por conta das posições que ela estava adotando. É uma barreira. Eu acho que assim, a mulher na política, principalmente, é muito novo, né?
a nossa presença na política. Então, ainda é muito desafiador e ainda causa um desconforto. Por questão cultural, não é nem que a pessoa é questão cultural. Na verdade, a gente vem vindo, né? A mulher vem vindo numa constante de sair de casa. A gente foi para estudar, trabalhar, só que a gente ficou assim, eu falo sempre isso, a gente acabou acumulando funções. Então, hoje, o homem sempre foi o que sustenta a família. Então, ele sai para trabalhar, trabalha e volta para casa. A mulher continua cuidando da casa, cuidando dos filhos. Quem vai atrás de escola? É a mulher. Quem vai atrás de creche? É a mulher. Quem vai atrás do CRAS? É a mulher. E aí, além de tudo, ela trabalha, ela faz toda aquela questão de trazer o recurso financeiro para dentro de casa, ajudar o marido. Ou sustentar, como sustentar disse a sozinha secretária. a família. Então, a gente tem uma tripla jornada, quando não mais, né? Então, o que a sociedade também precisa? Enxergar isso. E como que vai mudar isso? Quando tiverem mais mulheres à frente da política, do judiciário, né? Por quê? De todos esses poderes. Porque o olhar nosso, eu vejo aqui na Câmara, Mirna, com muita tranquilidade. Nós, mulheres, a gente tem um olhar diferente do homem. Não que nós somos melhores, nem piores. Acontece que a mulher, ela tem uma forma de ver a cidade, o problema, as dificuldades. O homem tem outra. Então, precisa que isso seja assim... Não dá para ser 33, só 4 mulheres. Tem que aumentar esse olhar. A mulher tem um olhar mais macro, diferente, totalmente diferente do olhar masculino. Precisa dos dois, mas a gente precisa de mais mulheres. Com certeza, avançar aí, E com certeza a gente está nessa discussão por ser o mês da mulher, mas com certeza são discussões que permeiam o ano todo. E falando do mês da mulher, a gente tem uma programação especial aqui em Campinas, feita pela Secretaria. Você acessa lá pelo site, olha, smpdccampinas.wixsite.com, o endereço aparece aí na sua tela. Secretária, fala um pouquinho para a gente dessa programação. A senhora já adiantou que dia 8 nós teremos lá a Feira da Empregabilidade. Fala um pouquinho dessa organização e de tudo que vai ser oferecido nesse mês. Já tivemos algumas ações e parcerias com shoppings aqui de Campinas. A gente tem uma questão que é da dignidade menstrual, uma campanha que inclusive, acho que foi a vereadora que destinou emenda parlamentar para isso, foi o outro vereador, Cecílio, para a dignidade menstrual, emenda impositiva. Não me recordo. Pronto, então eu já vejo aqui já, enquanto a senhora vai falando. Então a gente tem, foi o Cecílio. Nós fizemos essa campanha de arrecadação de absorventes. Tivemos parceria com um shopping, outro shopping que disponibilizou uma das lojas para que as mulheres empreendedoras possam vender durante 12 dias. Vamos ter o feirão da empregabilidade. Nós teremos ainda outras ações voltadas a essa, que é a feira. Vai ter a feira aqui no centro, vai ter a feira descentralizada. Eita, tem bastante coisa. Tem o movimento que a vereadora falou também no dia 8, né? No mesmo dia. Tem o movimento ali, vai ser no centro. Vai ser no Largo do Rosário. No 14 de março também vai ter manifestação, porque dia 14 de março faz 5 anos do assassinato de Marielle, e nós estamos numa luta para que a investigação de quem foram os responsáveis, os mandantes do crime, da execução do crime que matou Marielle Anderson, seja federalizado, porque hoje está sob a investigação da Justiça Estadual do Rio de Janeiro. Então, nós achamos que é importante que o caso seja federalizado para que você consiga ter, inclusive, um distanciamento maior do caso, né, ali de quem está operando a investigação, para que a gente tenha um esclarecimento de quem mandou matar Marielle. Sim, então... E se você me permite, claro. Nós temos uma programação também na OAB Campinas. Para quem não sabe, a Casa da Advocacia também é a Casa da Cidadania. Então, ela é aberta a toda a população e a gente tem uma programação que eu vou tentar não errar aqui, que eu não pensei em falar antes. Mas no dia 8, às 15 horas, tem um evento online. É uma parceria da Comissão da Mulher Advogada com a Comissão de Relações Internacionais. A gente vai falar um pouquinho a respeito da posição da mulher nessas questões internacionais. No site da OAB, que é oabcampinas.org.br, tem toda a programação. Então, esse é o primeiro evento. No dia 9, no dia seguinte, às 18h30, nós temos um evento em parceria da Comissão da Mulher Advogada e
a Comissão da Jovem Advocacia, que a gente vai falar um pouquinho sobre a história da mulher no mercado de trabalho, como a mulher entrou, né, adentrou o mundo da área jurídica. A gente vai falar um pouco sobre como estamos nesse momento e quais são as dificuldades, tanto para a mulher advogada quanto no exercício da advocacia para mulheres. E aí na semana, entre dia 21 e dia 24, a gente tem a primeira semana de estudos em direitos das mulheres. Nós vamos debater os movimentos de mulheres na luta e na conquista pelos nossos direitos. Então começa no dia 21, termina no dia 24. E toda essa programação está no nosso site, oabcampinas.org.br. oabcampinas.org.br. E se você quiser mandar um e-mail também para a Comissão da Mulher Advogada, é mulheradvogada@oabcampinas.org.br. Quem precisar, ou a mulher que precisar falar com alguém da comissão, pode procurar diretamente a OAB Campinas ou tem que agendar por esse e-mail? Como funciona, doutora? Se alguma mulher precisar de algum tipo de orientação e chegar na nossa casa, essa mulher ela vai ser encaminhada para a gente e nós fazemos o encaminhamento para a rede. Na realidade, a Comissão da Mulher Advogada ela não tem a função de atender as mulheres, para desenvolver qualquer questão que seja necessária. Mas nós damos os encaminhamentos, então indicando para a Defensoria Pública, encaminhando para o CEAMO, encaminhando para os CRAS e para os CREAS, para onde for necessário. E quem comparecer no prédio vai ser direcionado ou para o meu telefone ou para esse e-mail. Tá, a gente tem também em Campinas, nós falamos do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, que funciona na Rua Ferreira Penteado, 1331, no centro da cidade. O telefone é 3254-6324, que é o telefone da Casa dos Conselhos. Lá funcionam todos os conselhos municipais aqui. Para o Conselho da Mulher, você vai ser atendido por um atendimento automático, você digita o 4, né? Então ele vai, digite, se você quer falar em tal conselho, o Conselho da Mulher é o ramal 4 e tem também um e-mail, que é o cmdm.mulher@campinas.sp.gov.br. O nosso tempo está acabando, eu quero que cada uma de vocês deixe um recadinho, então. Então, eu queria só aproveitar também, já que a gente está falando de calendário, que no dia 16 de março também a gente tem a reunião da Comissão da Mulher. Nós vamos receber uma série de movimentos sociais, movimentos de mulheres aqui da cidade. E a ideia é a gente construir uma pauta de reivindicações das mulheres, né? Então vai ter a reunião da Comissão da Mulher. E aí eu queria deixar o convite. Qual horário? A senhora já sabe? Boa pergunta. Olha, então o horário a gente vai publicar lá no campinas.sp.leg.br, que é o site da Câmara Municipal. Você vai lá, /agenda, e tem lá os horários de todas as reuniões que acontecem aqui no Legislativo. É isso. Secretária. Eu tenho na agenda ainda, eu não falei que a gente vai ter o Assiste Campinas, mas é só entrar no site da Prefeitura, lá tem, mas a gente tem um Assiste, vai ser lá no Vida Nova, voltado para os direitos das mulheres, e aí a gente está falando de todas as mulheres, porque sempre que a gente olha as mulheres que mais sofrem violência, que está no maior índice, são as mulheres negras, mas a gente vai ter ações para as mulheres em geral, para as mulheres trans, então atendimento de todas, ofertando os direitos e falando o que tem na Prefeitura. Vamos ter um workshop sobre empreendedorismo, que eu vou divulgar mais tarde, vai ser provavelmente no dia 23, enfim, tem muita coisa acontecendo. O prefeito vai fazer o lançamento na quarta-feira do programa voltado para mulheres, que é o Bem Campinas também, e continua o trabalho, não só neste mês. É importante dizer que a política pública para a mulher permeia várias ações da Secretaria e da Prefeitura como um todo, mas o nosso olhar este mês é o olhar para que essa mulher, essa política pública seja mais divulgada, mas ela tem que ser constante todos os meses. Vereadora. Mirna, bom, já despedindo, eu quero convidar, no dia 8, Dia da Mulher, nós vamos entregar 2 honrarias aqui na casa, às 10 da manhã, para Jane Valente, que foi secretária da Assistência Social, uma mulher muito competente, muito dedicada, principalmente a área da assistência social e muito a criança e adolescente, né? Então ela é uma pessoa que representa muito nessa cidade, nessa área. E também a Ana Savoy, que faz reconstituição gratuita para as mulheres que perdem a mama, a pigmentação dos mamilos. Sim. Então são 2 mulheres assim que merecem, né? Merecem honra. Então convidar toda a população para às 10 horas da manhã estar aqui aplaudindo essas mulheres maravilhosas.
Também lembrar, Mirna, nós não falamos aqui, mas a gente não pode esquecer das mães, das mulheres, mães de crianças com deficiência, que precisam de políticas públicas urgentes, porque essas mulheres, a maioria, os maridos abandonam. Estatisticamente comprovado que quando nasce um bebê com alguma deficiência, a maioria dos maridos abandonam essas mulheres. E elas ficam, além de tudo isso que a gente falou hoje, de trabalhar, disso, daquilo, ainda cuidando dessas crianças, que muitas vezes precisam de várias terapias, vários atendimentos, e nós não temos, falta muita coisa para essas crianças na cidade, e falta política pública para essas mães. Um espaço de acolhimento, de atenção, de suporte emocional, porque não é fácil você lidar com um filho com deficiência, às vezes mais de um filho com deficiência. Então não deu tempo da gente falar hoje sobre... Mas com certeza um tema para o próximo programa, né? Por favor. Tá certo, Tá? A gente e já parabéns a todas as mulheres. Parabéns, doutora. Bom, vou falar só mais um canal de comunicação com a gente então, que é o Instagram da Comissão da Mulher Advogada, é mulher.advogada.oabcps de Campinas. E encerrar me despedindo e dizendo que é muito importante que durante esse mês realmente nós debatamos e discutamos todos esses assuntos, mas a gente não pode esquecer o que verdadeiramente significa 8 de março. É uma data de parabenização, é uma data de comemoração, mas também é uma data para que a gente relembre que muitas mulheres precisaram, né? Sofreram, morreram para que hoje nós estivéssemos aqui, inclusive nós 5, com esse espaço aberto para todas nós. É verdade, é importante lembrar, né, o que originou o 8 de março, que não foi um dia feliz, foi bem o contrário. Né? Um dia de luta. É verdade, e a luta vai continuar. Continua. A gente fica por aqui e até um próximo Questão de Ordem. Continue com a nossa programação.